Tarará, tarará. Olha só. Sempre tem um tempinho de delay para entrar do StreamYard, que nós estamos operando aqui para o Facebook, mas agora já ao vivo. Rede Liberdade. Todos os sábados, 4 horas da tarde, a gente está aqui para conversar com os amigos da Rede Liberdade e quem mais venha se juntar a nós sobre temas da conjuntura nacional, principalmente. Nós estamos vivendo processo eleitoral aqui no Brasil, mas também tem um processo eleitoral nos Estados Unidos que não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida que vai influir aqui. Tanto vai influir que aí nas redes sociais já teve até um quiprocó entre a turma aí do Intercept e o cara que representa o Intercept no Brasil, que é o Glenn Greenwald. O cara supostamente de esquerda deu lá um pau no tal do Biden, que alguns acham que é de esquerda e tal, não sei o quê, apoiando lá, agora o Glenn apoia o Trump, não sei o que lá, é tudo uma confusão maluca, e nós vamos falar com duas pessoas aqui que manjam muito da política internacional. Nós vamos falar com a Sandra Helena e com o Vitor Marques. Segundo a Sandra Helena, inclusive, o Vitor Marques manja tudo. Marques, não é Marx. Viu, turma? Mas pode ser, pode chamar de Marques. Então, eu vou pedir aí para os nossos dois convidados de hoje se apresentarem e logo em seguida a gente segue essa conversa sobre o tema das eleições americanas, que vão ser agora na semana que vem, uma eleição muito esquisita, porque quem vota, já estão votando, vota pelo correio, o voto do cara vale alguma coisa, mas vale muito pouco, porque elege delegado. Depois a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Sandra Helena, te apresenta aí para nós. Oi, gente, eu já assisto vocês, viu? Alguns sábados à tarde eu acompanhei aqui legal. As entrevistas de vocês. Sou Sandra Helena, sou de Fortaleza, sou professora de filosofia da Universidade de Fortaleza, milito, né? Sou uma militante, participo da luta, sobretudo da luta pública, do discurso público, do debate público, faço parte do Instituto Latino-Americano de Política, Democracia e Direito, e agora também estou compondo o Fórum 21, que é essa iniciativa agora recente, né, de pedir a construção de uma frente ampla para 2022, né, começando logo agora no bojo das eleições de 2020. É isso, eu acho que é o mais importante a dizer sobre mim. Sou uma mulher de esquerda, né? Do campo progressista e feminista. Eu olhando daqui, tu estás à minha direita, mas se tu pensar direito, tu tá mesmo à esquerda mesmo. Vitor Marques, diz aí. Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo que nos escuta, nos assiste aqui. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Sandra, um prazer imenso estar contigo de novo. Eu sou o Vitor Marques, sou do Ceará, como a Sandra também, mas atualmente moro em São Paulo, sou professor da Universidade Federal do ABC, onde dou aula de epistemologia, de filosofia da ciência, mas sou também um dos editores da revista Jacobin Brasil, que é uma publicação socialista, que está no Brasil agora também, mas está em vários outros países, incluindo nos Estados Unidos, que é onde ela começou, né, e sou um militante socialista internacionalista. Rapaz, militante internacionalista, eu estava dizendo fora do ar aqui, isso me remete aos meus tempos de militante trotskista. Acho que muito daquele bom velhinho ainda tem a ver com o que está acontecendo hoje. E é por isso mesmo que bom estar com vocês aí, que nós vamos conversar bastante sobre eleições americanas. E como é que é esse negócio mesmo das eleições americanas? Como é que elas funcionam? Porque a gente ouve falar, as últimas eleições todas nos Estados Unidos, o cara que ganhou no povo acabou perdendo a eleição. Tem uns que dizem que é treta mesmo, mas não é tão treta assim, porque as regras deles são essas. Como é que é isso? Na verdade tem uma diferença. A eleição americana não se ganha no voto popular, como se fala, né? Não é a contagem total de votos que define o ganhador, mas os votos no colégio eleitoral. Então,
Em geral, o colégio eleitoral é decidido pela votação do estado, embora tenha alguns estados que o colégio eleitoral é dividido. Então, tem alguns condados que elegem uma parte do colégio eleitoral dos delegados daquele estado e outra parte de outro. Mas, em geral, ela é definida por estados, né? Na maioria dos estados, é o estado que conta. Você ganhou aquele estado, e não importa se tenha ganhado por uma diferença muito pouca ou por uma diferença muito grande. E é isso que dá algumas distorções do tipo em que algum candidato ganha no voto popular, mas não ganha no colégio eleitoral. Para falar a verdade, isso é raro acontecer na história americana, né? Aconteceu 2 vezes recentes agora, né? Aconteceu na última eleição do Trump contra a Clinton, né? A Hillary Clinton levou o voto popular por uma vantagem de mais ou menos 3 milhões. Essa foi a maior vitória no voto popular que não levou a uma vitória no colégio eleitoral na história dos Estados Unidos. E a outra situação foi a do Bush, né? Alguns anos atrás. Mas antes disso, fazia décadas e décadas que não tinha uma situação semelhante, né, em que você tem alguém que ganha no voto popular, mas não ganha no colégio eleitoral, né? Talvez esse já aponte momentos de crise política, né? E momentos, sobretudo, de grande polarização. No caso da eleição do Bush, é uma eleição que ronda sobre ela suspeitas até hoje, porque o irmão do Bush era governador da Flórida, a contagem de votos na Flórida foi muito contestada. No final das contas, a própria eleição geral foi definida uma semana depois das urnas terem se fechado, e no final das contas foi definido pela Suprema Corte, né? E há um risco de que isso volte a acontecer de novo. Esse é um dos cenários possíveis, que não se tenha uma clareza sobre quem seria realmente o vencedor das eleições na próxima, na terça-feira, né, que vai ser quando as urnas se fecham, né? Então, isso pode acontecer. Essa diferença entre colégio eleitoral e o voto popular, né, nas vezes que aconteceram, sempre foi em vantagem para os republicanos. Então, os especialistas, cientistas políticos consideram que hoje os democratas precisam ganhar com a vantagem de mais de 3% no voto popular para que eles consigam ganhar no colégio eleitoral também, né? E esse tipo de distorção se aplica às disputas da casa, né, do parlamento, do Congresso dos Deputados, assim como do Senado também, né? Hoje se pensa que os democratas precisam ganhar 4% a mais no voto popular para ganhar a Câmara dos Deputados e cerca de 7% a mais do voto geral para ganhar o Senado, né? E uma das razões para isso acontecer é que a votação, a distribuição dos votos tem obedecido de forma crescente nas últimas décadas uma variação demográfica muito ligada à geografia, né? Então, os democratas são mais fortes nas costas leste e oeste, né? Sobretudo nesses grandes centros urbanos, como Nova York e Califórnia. Esses são estados muito populosos, né? Onde os democratas têm vitórias folgadas. Mas, no entanto, eles tendem a perder no meio do país, que é uma região que tem mais estados, mas é uma região menos populosa também. Então, essa divisão aí das regiões eleitorais produz uma desvantagem estrutural para os democratas, que precisam ganhar com 7% a mais para ganhar o Senado, precisam ganhar com 4% a mais para ganhar a Câmara, precisam ganhar com 3% a mais para ganhar no colégio eleitoral. Vitor, deixa eu aproveitar aí que tu tá dentro dos Estados Unidos hoje, assim, depois dessa... Todo mundo lembra o caso do Bush, né? Era até, assim, meio visível, caricato, o pessoal vendo lá as cédulas, né, da votação, onde é que a pessoa tinha furado, a gente já estava aqui com as urnas, era uma coisa, assim, completamente sem sentido. Depois e vai continuar assim, viu? Porque pois e mais também, o caso da Clinton e do Bush, ou do Trump. Nos Estados Unidos não tem ninguém levantando a bola para mudar esse sistema. Que produz essas distorções, assim, e que, em última instância, parece ser
algo para frenar, né, a democracia no seu sentido mais pleno, né, de uma pessoa, um voto mesmo, né, quer dizer, uma democracia até como a nossa, né, que nesse sentido me parece, do ponto de vista do acesso, né, ao poder mais justa, né, considerando, evidentemente, todas as dificuldades e críticas. Dentro dos Estados Unidos, não é uma pauta de discussão esse sistema deles? Na verdade, sim, Uma embora reforma política? dentro do sistema político isso não é uma pauta fundamental, não tem sido uma bandeira dos democratas acabar com o colégio eleitoral ou acabar com o Senado. Mas nas novas gerações, né, que é também aonde estão esses votos que estão concentrados nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas, né, e nas costas, digamos assim, que tende a ser também um voto mais cosmopolita, digamos assim, o voto das regiões mais diversas do ponto de vista da demografia étnica também, né? Então, na juventude, eu não diria que isso está presente na direção, na liderança do Partido Democrata. Essa ideia do colégio eleitoral é vista como um absurdo, assim, não é possível que a gente está discutindo isso com uma espécie de relíquia de um passado, né? Mas, no entanto, esses arranjos institucionais nos Estados Unidos têm uma inércia muito forte, né? E isso tem a ver também com essa concepção, foi historicamente consolidada nessa visão temos pais fundadores, que eles estabeleceram uma Constituição, e essa Constituição não pode ser mudada, né? Então tem uma visão heróica dos fundadores da nação, que pensaram num modelo de república que era para durar para sempre e tal. Então isso tem uma força histórica difícil de lidar, né? E sobretudo, se os republicanos controlam o Senado, fica praticamente impossível passar algum tipo de reforma eleitoral de grande monta que vai rever profundamente o Pacto Federativo, né? Mas se você, por exemplo, fala de um campo mais próximo a nós, né, que são os socialistas, vai dizer o seguinte: olha, essa república federativa que os pais fundadores criaram era uma farsa, inclusive era uma farsa escravista, nós não temos nenhum compromisso com ela, né? As coisas começaram a melhorar, foi na Guerra Civil, quando a instituição da escravidão foi de fato abolida, e aí nós começamos, e isso é o que os socialistas democráticos falam, é aí que nós começamos a construir uma democracia a partir da república proprietária restritiva que os pais fundadores produziram, e nós temos que fazer uma outra constituição, abolir o Senado, abolir o colégio eleitoral, né? Então essa discussão aparece nos socialistas, mas não está no centro político, e muito menos no centro do poder. Aliás, aqui, falando aí nos pais, né, da democracia americana, a Renata está perguntando aqui, o Sul, os confederados são mais pró-republicanos? Aí quando eu penso nos confederados, eu penso logo na história lá, daquele negócio da emenda 4, que o republicano saiu comprando o democrata para votar contra a escravidão, né? É muito... É muito doido. Nós estamos falando de uma turma muito parecida, né? Tem gente que acha que a democrata é a esquerda, mas não é, esse negócio não é bem assim, não, né? Mas aí é que, especificamente nesse ponto, houve uma mudança do polo do espectro político, né? Quando você está falando dessa época da Guerra Civil, por volta de 1860, quando o Lincoln estava no poder, o Lincoln era dos republicanos. E nesse momento, os republicanos eram o partido que estavam mais à esquerda. Inclusive, você tinha elementos socialistas dentro do Partido Republicano, né? Partes do movimento operário, sim. Tinha amigos do Karl Marx que estavam dentro do Partido Republicano. O Marx contribuía para um jornal que depois virou uma espécie de jornal oficial do Partido Republicano nos Estados Unidos. Eu não falei, Luiz, que esse menino sabe tudo. E o Marx escreve uma carta para o Lincoln em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, a gloriosa Primeira Internacional, parabenizando o papel do Lincoln no processo de abolição da escravidão. Então tinha a referência da social-democracia, digamos, do movimento operário europeu nos Estados Unidos era mais próximo do Partido Republicano. E, na verdade, olha como essa coisa é curiosa. Como é um republicano que abole a escravidão dentro de um governo federal republicano, né, que a abolição da escravidão acontece, nos estados do Sul, né,
conservadores e de maioria branca, mas com uma população negra considerável, embora minoritária, os democratas viram justamente os maiores defensores da segregação e das leis de Jim Crow nesse momento, né? E você tem, durante uma boa parte do século XX, essa categoria dos Dixiecrats, né? Que eram democratas desses estados do Sul, que na verdade eram conservadores e segregacionistas. A coisa só vai inverter mais tarde, quando você tem um presidente democrata ali em meados da década de 60 que vai assinar o Ato dos Direitos Civis, né? E aí o Nixon produz, dentro do Partido Republicano, uma nova abordagem. Vamos pegar os racistas do Sul, que estão ressentidos com os direitos civis, e ganhar o Sul para os republicanos, que é o que acontece a partir da década de 60, e mantém hoje você tem uma hegemonia republicana conservadora sulista, mas que ela foi criada em reação aos direitos civis. Olha que a Renata está dizendo aqui, gente, amei saber do Marx dando pitaco dentro do Partido Republicano Americano. Tá muito... Cara, eu nem imaginava um negócio desse. Deixa eu seguir aqui agora, claro, nós estamos falando da história, mas pensar nesses tempos atuais, nesses tempos tão estranhos... quer dizer, se a gente olha para isso, tem muitas... Os interesses tanto de democratas como de republicanos não diferem muito quando se trata do resto do mundo. E, na verdade, uma boa parte do debate nas eleições americanas, entre os dois que disputam, de fato, né, porque tem muito mais candidatos lá. Aliás, Vitor, tu podia dizer para nós sobre isso, né, porque tem uma porrada de candidato a presidente, mas, na verdade, só aparecem dois disputando. E esses dois que disputam, eles falam metade ou mais do tempo, eles debatem não as questões internas, mas as questões externas, as relações para fora dos Estados Unidos. E eles não têm muita divergência com relação a esse tema, eles têm com relação ao método, né, de como tratar com o mundo, porque, na verdade, nós estamos falando de um império e que quer continuar imperando. Não é um pouco isso? Olha, acho que antes de responder essa pergunta, você tem que ir um pouco mais atrás também, para entender que o fundamental da política americana é que eles nunca tiveram um partido de massa dos trabalhadores. Não existe um partido dos trabalhadores nos Estados Unidos, e por partido dos trabalhadores eu quero dizer uma organização que seja fundada e estabelecida sobre vínculos fortes com o trabalho organizado. No Brasil, o Partido dos Trabalhadores, eu acredito que se chama Partido dos Trabalhadores, mas em outros países o Partido dos Trabalhadores pode chamar Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Trabalhista, Partido Social Democrata, né? Nos Estados Unidos, os sindicatos, a massa trabalhadora organizada, nunca foi capaz de fazer um Partido dos Trabalhadores, em parte porque o liberalismo foi muito forte, mas em outra parte porque o braço coercitivo da máquina imperial esmagou as várias possibilidades de produzir partidos de massa da classe trabalhadora, né? Então, no começo do século XX, você tinha um partido socialista nascente, né, muito vinculado aos sindicatos, liderado, um dos fundadores foi o Eugene Debs, que foi candidato a presidente várias vezes pelo Partido Socialista, inclusive foi candidato uma vez dentro da prisão, porque ele tinha se oposto à Primeira Guerra Mundial, né? E foi candidato presidencial na prisão, recebeu mais de 1 milhão de votos, mesmo estando preso, né? Mas, enfim, justamente isso mostra, né, que as lideranças socialistas comunistas foram presas, né, ou foram expulsas da política, ou depois, mais tarde, quando você tem uma outra onda revolucionária ali por volta do final da década de 60, a boa parte dessas lideranças ou foram também encarceradas, presas até com prisão perpétua, ou foram eliminadas. Por exemplo, toda a liderança do Partido dos Panteras Negras, que era um movimento negro, mas um movimento classista também, bastante radical, né? O Fred Hampton foi assassinado, o Martin Luther King tinha sido assassinado antes também, o Malcolm X. Então, tem uma história muito violenta nos Estados Unidos de repressão e, inclusive, de encarceramento ou extermínio de lideranças de esquerda, de lideranças populares, né? O que
dificultou a produção de organizações de massa independentes, né, autônomas da classe trabalhadora, e a formação de um partido dos trabalhadores. Ou seja, não tem. Você tem dois partidos do capital, e você tem um partido do capital que é mais um partido liberal, cosmopolita, progressista, aberto, tolerante. Essa é a retórica que o Partido Democrata estabelece. Eles são liberal, né, nesse sentido de abertura, de cosmopolitanismo, e você tem um partido conservador, que é um partido mais ligado, digamos assim, aos valores familiares, pátria, né, que tem sido nas últimas décadas o Partido Republicano. Então você não tem uma alternativa socialista estabelecida, uma alternativa social-democrata estabelecida, mas você tem dois partidos da elite, dois partidos das classes proprietárias, né? Sendo que um partido é mais liberal, sobretudo nas questões culturais e nos costumes, e tem alguma relação com o trabalho organizado, embora seja uma relação sempre dispersa, não muito orgânica, né? E um partido que tem, inclusive, se radicalizado nas últimas décadas como um partido de direita, certo? Que é o Partido Republicano. Mas o Partido Republicano também tem tido transformações, metamorfoses profundas mais recentes. Porque o Partido Republicano, dos últimos 5 anos, sobretudo, talvez a gente pode colocar esse cronograma de uma década para cá, tem sido infiltrado e, na verdade, dominado por vozes muito críticas ao processo de globalização. Isso começa, de certa forma, com aqueles protestos conservadores, mas, de certa forma, né, protestos de rua, né, não eram protestos da elite, eram protestos da base republicana, ficou conhecido como Tea Party, né, que foi contra a ajuda aos bancos, por exemplo, né, e que passou a ser contra os acordos de livre comércio, passou a ser contra a articulação dos Estados Unidos nas organizações multilaterais. Né. É o antiglobalismo, né? É o antiglobalismo, cujo lema é American First, né? Estados Unidos primeiro, e nós não devemos meter muito a mão para fora. Isso é até uma coisa curiosa, porque às vezes esse discurso, que é um discurso populista de direita, né, acaba na esfera internacional tendo elementos não intervencionistas. Né? Então, por exemplo, o Trump tomou para si mais a crítica da guerra do Iraque, né, e das guerras no Oriente Médio, né, do que, inclusive, dizendo, olha, o Partido Democrata apoiou, a Hillary apoiou a guerra no Iraque, eu fui contra e tal. Né? Então, você tem uma crescente tendência dentro de um partido republicano a uma espécie de isolacionismo, dizer, não, vamos nos preocupar mais com as coisas aqui de casa e vamos nos ocupar menos de ser a polícia do mundo. Enquanto o Partido Democrata, evidentemente, quer fazer uma administração do Império Americano, que é um império em declínio, né? Eles querem administrar de maneira responsável e tecnocrática o declínio, a degradação do Império Americano. E o próprio Trump é um sintoma desse declínio do Império Americano, que vai dizer, não, o mundo com seus problemas, vamos recuar aqui mais para dentro, inclusive com políticas econômicas mais protecionistas, tentar recuperar a nossa indústria, esse tipo de coisa. E, aliás, esse discurso, que envolve um protecionismo econômico, envolve um nacionalismo econômico, foi o que levou o Trump a virar certos colégios eleitorais que se tornaram cruciais do ponto de vista das eleições. E virar por muito pouco, né? Foi ali na margem, inclusive na margem de erro das pesquisas dos institutos, né, que ele conseguiu colégios eleitorais importantes, como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, esses estados mais ligados ao meio oeste, às regiões antigamente altamente industrializadas nos Estados Unidos, e que, com o processo da globalização, sofreram duramente uma desindustrialização. Né? Então, o que era o antigo cinturão do ferro virou um cinturão da ferrugem, com áreas devastadas que produziram também uma devastação social e cultural, uma epidemia de opioides, né, um aumento dos suicídios, diminuição da expectativa de vida, né? Então você tem várias dessas áreas que tem uma depressão na expectativa de vida brutal, né? Então esse é um fenômeno que também corrobora essa ideia de um declínio do Império Americano, é que você tem
decrescimento da expectativa de vida nos Estados Unidos, né? Então, essas populações que haviam se sentido abandonadas pelo caminhar da globalização econômica, do globalismo político, encontram no Trump uma forma de canalizar uma certa revolta, uma indignação com o sistema, com tudo que está aí, né? E o Trump encarna essa figura de um populista que está inflamando essas paixões, né, e acaba ganhando meio que de surpresa, porque a maior parte dos analistas não acreditavam que ele fosse ganhar essas eleições. E isso, só para terminar esse raciocínio, porque esse é eu diria até que a maior parte da alta classe dominante americana, os bilionários, né, não são grandes fãs do Trump. Eles acham que o Trump é meio bufônico, vulgar, é um cara sem decoro e tal, né? Eles conseguem muito bem conviver com o Trump, ele não é um inimigo deles, eles vêm do mesmo seio, digamos assim, do mesmo extrato social. Mas ele parece uma pessoa sem modos, digamos assim. Essa é a principal preocupação liberal com o Trump, né? Ele é vulgar, ele não tem decoro, ele fica falando no Twitter e tal. Então, a grande classe dominante talvez preferisse alguém mais, assim, mais manejável, mais previsível e tal, né? Mas podem conviver também com ele. Eu só queria chamar a atenção para isso, porque esse elemento do populismo e da insatisfação com o andar da globalização e com o declínio da situação imperial dos Estados Unidos é algo que produziu esse sintoma bufônico, meio histriônico do Trump, né? Eu posso falar? Claro, fale. Outra coisa, assim, eu vou... o Vitor vai falando e a cabeça vai... Primeira coisa que eu queria lembrar, né? Quando o Vitor coloca que não tem um partido de massas da classe trabalhadora, como a gente construiu aqui, né? A gente entende com muita clareza, cada vez fica mais claro aquele comentário do Obama ao Lula, né? Esse é o cara, né? Quer dizer, deixa de ser só um rapapé de salão, quer dizer, uma coisa que o cara tinha que dizer, como é que vem um cara lá dos estratos realmente baixos, né, da classe trabalhadora, não como um self-made man, né, um indivíduo, mas organicamente construído com um partido de massas, que não é só nos Estados Unidos que não tem, né? Não por acaso aqui, que quer tanto destruir o legado desse partido, a imagem desse partido, né? E que, quando a gente vê Vitor falando sobre a América, a gente diz, bom, essa é a terra da democracia, né? Quer dizer, por isso o Milton Friedman, naquele documentário Corporation, né, dos anos ali, do início dos anos 2000, na entrevista do Milton Friedman, que ele passa ao longo do filme, mas depois tem, né, no vídeo a entrevista corrida, alguém pergunta a ele sobre democracia, ele diz, quem acredita nisso? E ele pergunta sinceramente, ele diz, mas quem é que acredita nisso? Você acredita nisso? Como se dissesse, gente, esqueçam essa bobagem, isso não existe. A outra questão para a nossa audiência, quando o Vitor estava falando dos dois partidos, dos grandes partidos, né? E a gente vê a situação difícil em que, por exemplo, se a gente tivesse como modelo os Estados Unidos, né, para torcer, quer dizer, são dois homens, agora a gente tem que ter muito cuidado com tudo que diz, senão pode ser cancelado, são dois homens brancos, velhos, meio decrépitos, sem nenhuma, aqui é uma questão do velho, pode ser que isso dê gatilho aí para alguém se sentir ofendido, né? Então, você olha aquilo, mas mais ainda, quando você vê, eu tenho que torcer por alguém aqui, né? Quer dizer, o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer, tem alguma esperança em algo ir para algum lugar? Eu consegui melhor conceber a minha compreensão da política, não só americana, mas geral, com a Nancy Fraser. Com o livrinho da Nancy Fraser, que foi editado pela Autonomia Literária, acho que o Vitor deve ter ele aí à mão, né?
e que todo mundo devia ler um livrinho ótimo, assim, de bolso, né? O velho está morrendo e o novo não pode nascer. O Vitor tem um prefácio bem bacana, o conceito chave, aquele que fecha a gestalt de neoliberal de esquerda, neoliberalismo de esquerda. Parece um oxímoro, né? O neoliberalismo progressista. O neoliberalismo progressista. Eu tinha ouvido isso aqui, assim, a própria minha compreensão de entender, por exemplo, um fenômeno brasileiro como é um ator, um agente político poderoso no Brasil, que é a Rede Globo, né? E ficava sempre, a partir de 2003, aquela coisa, o noticiário, as novelas, isso jogando a militância, né? Ficando num conflito, você vê as novelas e os programas avançadíssimos do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista moral, do ponto de vista da diversidade, da inclusão identitária. Né? E, do outro lado, o Jornal Nacional avançando sobre direitos, sobre a estrutura do Estado, sendo... Nós continuamos a ver isso. Né? E eu sempre ficava muito ciente dessa aparente contradição e brincava com isso nas discussões desde 2013, sobretudo, quando me cai nas mãos recentemente, no ano passado, ou foi no início desse ano, eu estou um pouco em dúvida, acho que foi no início desse ano, o livrinho aí da Nancy Fraser, né? Esclarecendo, colocando luz, eu digo, pronto, né? Que maravilha compreender isso, né? Quando a gente pensa na quase indistinção, uma indistinção de noblesse oblige, né? Quer dizer, da coisa entre os partidos e entre os tipos de proposta política que eles têm a oferecer. E joga luz sobre o Brasil, né? Também sobre o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Então, nesse sentido, eu faço, né, a recomendação aí do livrinho, pois o Vitor diz bem direitinho como é que faz para adquirir, é um livro que você lê rapidamente numa tarde de sábado, né, e você compreende bem... É uma brochurinha, né, porque... Isso, compreende bem essa chave, como assim entender essa dinâmica que o Vitor está colocando. Aí, para a gente seguir, eu queria saber de Vitor, que análise você faz do governo? Quer dizer, esse eleitor que foi seduzido, esse eleitor que ficou como um resíduo abandonado, né, pelo modelo neoliberal globalista, né, que arrasou mesmo. O próprio Michael Moore, o primeiro filme do Michael Moore, inclusive, né, o documentário, é o Roger and Me, fala justamente da cidade dele, né, que agora me fugiu, Flint, né? Flint, a cidade dele que se decompôs, né? E tem outras cidades, outros documentários americanos. Eu mesma tenho um livro, depois, enquanto o Vitor falar, eu vou pegar aqui, sobre essa classe média americana que empobreceu, né? Esse trabalhador que gozou um pouco das décadas de bonança, né? E que, como é que se diz? Rebaixou, né, suas expectativas completamente. Esse eleitor tem motivos para votar em Trump, novamente, porque, assim, temos essa questão hoje, né? A gente faz as análises nessa perspectiva que você está fazendo, da economia, da política, mas nós temos um outro elemento jogando desde alguns anos atrás, que favoreceu também a eleição do Trump, o Brexit, a eleição aqui no Brasil, que a gente não pode deixar de lado, porque tem um braço estratégico, comunicacional, né, semiótico, jogando. E eu gostaria de saber, assim, dentro da sua... Você foi um entusiasta, evidentemente, não poderia deixar de ser, como acho que todos da esquerda do Sanders, né? Mesmo nós sabendo como seria difícil pela a máquina do Partido Democrata aceitar o Sanders. Eu confesso que até hoje eu não fui muito convencida da desistência, assim, tipo, não poderia não avançar um pouco mais, né? Então, eu gostaria de ver uma análise sua disso. Quer dizer, primeiro, se o eleitor que foi reduzido tem razões para votar, se os acontecimentos do Black Lives Matter, porque a coisa se avolumou muito esse ano, né? Tomou digamos assim, um corpo novo, né? Um movimento racial. Isso interfere se essa juventude que está na rua vai votar
né? Se ela de fato será, como é que se diz, produtiva nesse sentido. E a questão aí do Bannon, né? A questão aí da Deep Web, essa questão da fake news, enfim. O último ponto, eu acho que eu não falo mais, eu sei que o Vitor vai falar um monte, essa questão que o case Greenwald trouxe uma postura da mídia americana, majoritariamente, toma posição, toma partido, claro, né? Diferente da daqui, que, né, fica ainda tentando dourar a pílula da isenção. O comprometimento da mídia anti-Trump, né? Quer dizer, esse é um ponto interessante também para ver que nós ainda não temos isso. A gente tem não assim ostensivamente a ponto de o editor, do cofundador do site, né, do Intercept, ser, segundo ele, censurado, porque a Naomi Klein disse que não foi censura, né? Inclusive, a Naomi Klein agora é da CIA, já vi essa conspiração. Tem conspiração para todo gosto, né? E acho que o Vitor pode eliminar algumas dessas conspirações. Pronto, é isso. Nossa, tem muita coisa, né? Acho que eu queria, antes de ir para responder as perguntas mais específicas, eu queria enfatizar de novo isso que você trouxe da cidade do Michael Moore, Flint, porque Flint não é uma cidade qualquer. Flint já tinha sido, em um determinado momento, a cidade maior PIB per capita dos Estados Unidos, né? Justamente pelas indústrias, pela área metalúrgica. A própria família do Michael Moore vinha de operários sindicalizados, né? E os bons trabalhos bem remunerados que essa indústria sindicalizada havia permitido, né? E Flint foi efetivamente destroçada, né? O Michael Moore mostra isso nos seus filmes, mas para mim, um dos maiores indícios do declínio social monstruoso sobre isso é que cerca de 20% das crianças de Flint estão contaminadas com chumbo. Chumbo vindo dos encanamentos que estão se desfazendo, né? Que trazem a água para a cidade, né? Então, aquilo que tinha sido em algum momento o maior PIB per capita, depois vai para uma área abandonada ao Deus dará, onde as pessoas estão ficando infectadas com chumbo e tendo problemas cognitivos permanentes por causa desse tipo de contaminação, né? Então, isso mostra um pouco essa imagem de declínio e como esse período da globalização foi vivido por algumas regiões dos Estados Unidos, né? Uma outra coisa que acho que é importante a gente ter em mente é que o turnout, né, o comparecimento nos Estados Unidos é muito baixo comparado com as outras democracias ocidentais, né? O maior turnout deles foi na década de 60, né, por volta de meados de 60, um pouco mais de 65% das pessoas votavam. Esse número foi declinando até que ele estacionou por volta de 50 a 55%. E as últimas eleições têm sido algo em torno de 55%. A do Obama foi um pouco maior, 57%. Às vezes é um pouco menor, 53%, mas tem ficado em 55%. Foi mais ou menos 55% a outra também, né? Só que esse baixo comparecimento, ele não é uniforme também nos vários setores sociais, né? Aqueles que ganham mais de $100 mil por ano têm comparecimento acima de 80%. Enquanto aqueles que ganham até $10 mil por ano, que é um número considerável nos Estados Unidos, não é pouca gente, né, tem comparecimento abaixo de 40%. Né? Então, todo o campo que a gente poderia chamar, digamos assim, de classe trabalhadora, as pessoas que ganham rendimentos de subsistência, certo? Que é uma porção considerável dos Estados Unidos, tá, esse campo está com comparecimento abaixo de 50%. Menos da metade deles vão votar, né? Se o não ir votar tivesse na urna, digamos assim, ele seria a maior parte, a maior porção do eleitorado na quase totalidade dos estados. Então tem um baixo comparecimento, esse comparecimento tem uma distribuição de classe muito forte, né? De certa forma, é como se a classe trabalhadora tivesse paulatinamente desistido da democracia, né? Talvez com essa compreensão
que vem de uma experiência de vida também, mas é um pouco cínica, né, que vai dizer, não, votar um partido ou no outro não muda muito, eles têm agendas muito semelhantes, né, isso daí é só um trabalho a mais, até porque nas áreas que são áreas ou da classe trabalhadora ou áreas de populações etnicamente diversas, né, tem menos cabine eleitoral, as filas são muito maiores, os dias de votação não são num final de semana nem num feriado, num dia normal de semana, então a pessoa tem que sair do trabalho para votar, as pessoas trabalhadoras têm mais dificuldade de votar, então as pessoas vão dizer, eu tenho que encontrar um jeito de sair do meu trabalho para passar um tempo na fila votando, né? Então diminui também o comparecimento. E essa eleição em particular vai ter um fator surpresa, que os próprios especialistas não sabem bem como contabilizar, né? Que é o voto por correio, ou voto antecipado. Essa é uma modalidade de voto que já existia, mas que era sempre muito minoritária, né? Os números não tendiam a mudar os resultados eleitorais, né? Mas de hoje já votaram nos Estados Unidos algo próximo de 90 milhões. Certo? Que é, portanto, mais de um terço, eu imagino, do que se espera da votação total. Então, mais de um terço dos votos já foram colocados na urna, mas se estima que 250 milhões de pessoas vão votar, algo por aí, né? E aí tem toda também uma discussão sobre como é que vai ser a contagem desses votos, se eles vão demorar mais para ser contados, se eles vão demorar menos, se vai ter alguma disputa judicial em torno deles, né? O Trump tem há semanas colocado em questão o voto pelo correio, dizendo que esses votos são fraudulentos, né? Você já tem exércitos de advogados trabalhando tanto de um lado quanto para o outro para tentar impugnar a urna ou impedir certa contagem e tal. Então isso vai ser um problema que a gente ainda não sabe bem qual é a dimensão. Sobretudo, se as pesquisas estiverem erradas como estiveram há 4 anos atrás. Porque se as pesquisas não estiverem erradas, tudo indica que vai haver uma vitória folgada do Biden, certo? Isso não chegaria a ser um problema. Mas se as pesquisas tiverem erros na margem do que tiveram há 4 anos atrás, isso significa ou que o Trump poderia até ganhar, embora seja uma possibilidade menos provável, ou no mínimo ficar nessa situação de uma possível crise constitucional, que o resultado vai ser eventualmente disputado do ponto de vista judicial, né? Ok, fazendo esses parênteses mais técnicos de alguns dados aí, né? O que tudo indica para nós é que uma boa parte desse eleitorado do Trump, que foi atraído por esse discurso populista e tal, não está mais tão animado quanto estava nas eleições anteriores, né? Então, as pesquisas, e mesmo corrigindo para o tipo de problema que elas poderiam ter tido há 4 anos atrás, apontam que esses estados centrais, né, em que a eleição foi ganha nos 4 anos anteriores, né, estariam hoje mais folgados para os democratas. Estou falando de Michigan, Wisconsin e, sobretudo, Pensilvânia, que talvez seja hoje o estado-chave, que é para saber se a eleição vai ser ganha ou não, né, tem a ver com para onde vai Pensilvânia. No entanto, a aprovação do Trump é incrivelmente resistente, eu diria, né? Ele tem 40% que está com eles, né? E mesmo num cenário relativamente catastrófico, né, com a economia indo mal, sobretudo para os setores mais populares, né? Essa tem sido um tipo de crise econômica que abateu as camadas mais pobres da classe trabalhadora de maneira muito diferente do que se fez sentir nas classes profissionais, por exemplo, né, nos trabalhadores profissionais liberais. Então, esse é um problema. Você tem um número absoluto de mortes muito grande nos Estados Unidos, que poderiam ser evitadas, né? Caminha para chegar a 300 mil pessoas falecidas em decorrência do coronavírus, né? Então, isso claramente teria que abalar também a imagem. O próprio Trump tem sido visto como relativamente inepto, incompetente na sua condução da crise do coronavírus.
inclusive, muito, como é que eu poderia dizer, né? Pouco consistente, né? Às vezes dizendo que é um problema, às vezes recuando, dizendo que não é um problema, depois dizendo que adotando um discurso parecido com o Bolsonaro, de uma gripezinha, mas depois dizendo, não, tem que fechar mesmo. Então ele tem sido, ao longo da crise, tem sido inconstante, bastante variável, né? E, de modo geral, a sua avaliação em relação à pandemia, né, é muito negativa, e ainda assim ele mantém um bloco muito resoluto, né? Eles têm apoio ao Trump, que se reveste, inclusive, em apoio de rua, com movimentos, com comícios de massa e tal. De maneira geral, menos forte do que há 4 anos atrás, mas eu diria que ainda muito resilientes. Você tem uma parte da população, e sobretudo o Partido Republicano, né? As pesquisas apontam que 95% daqueles que têm preferências republicanas aprovam Trump, né? Quer dizer, praticamente a totalidade do eleitorado republicano gosta do Trump, inclusive é entusiasmada pelo Trump, né? As pesquisas apontam também que você tem algo do tipo no eleitorado republicano. Você tem um entusiasmo, um voto entusiasmado da ordem dos 75%, que inclusive é menor do que o voto entusiasmado no Biden. Isso é um dado interessante também. O Biden, mesmo quando ele está ganhando, a base que vota nele parece estar menos entusiasmada em votar nele do que a base que está votando no Trump, ainda que o Trump esteja atrás nas pesquisas, né? Então, por exemplo, se você vai perguntar para um republicano se ele está votando a favor do Trump ou mais a favor do Trump ou mais contra os democratas, 70% vai dizer que ele é mais a favor do Trump, né? E quando você vai fazer a pergunta para os democratas, o negócio se inverte. 70% diz que está votando mais contra o Trump do que a favor do Biden, né? Então tem um baixo nível de entusiasmo, de ânimo na campanha do Biden. Mas aquele homem não entusiasma ninguém, gente. Mas o que o Biden tem ganho, ele tem ganho mesmo, com isso eu fecho esse bloco, é uma aposta no voto suburbano, né, digamos assim, ou ao redor das cidades, uma classe média que inclusive poderia votar republicano vez por outra, mas que está querendo ter um sentimento de querer que as coisas voltem à normalidade, né, que está achando as coisas um pouco caóticas, ou o presidente meio descontrolado, e o Biden cortejou justamente o eleitorado, digamos assim, um eleitorado mais de classes mais elevadas, né, inclusive com educação maior, são aqueles que têm diploma de graduação, né, e meio que essa é a estratégia contrária, por assim dizer, do Sanders, né? E talvez acabe se revelando uma estratégia melhor do que a do Sanders, porque a estratégia do Sanders é dizer, não, nós vamos pegar aquele eleitorado que está apático, que está fora da política, que não encontra um lugar no que está sendo oferecido no cardápio atual, e vamos convencer essas pessoas a saírem dessa apatia e irem votar, né? Então o Biden está dizendo, não, eu vou considerar que o eleitorado é esse daí que está, mas vou pegar aqueles suburbanos com diploma, né? Ou seja, aqueles que moram ali naqueles subúrbios americanos, a gente vê isso, né, nos filmes, né? Aquelas casinhas todas iguais ali, que vai com um carro para a cidade. Então esse é o eleitorado que o Biden está focando, inclusive aqueles que até poderiam votar republicano normalmente, mas que querem que as coisas retornem ao normal. E isso parece que tem funcionado, né? A campanha do Biden mesmo vai nesse sentido, olha, não sou grande coisa, mas pelo menos eu não sou o Trump. Vitor, a Renata está dizendo aqui, ó, o que os convidados acharam da declaração do 50 Cent, quando ele disse que vai votar no Trump porque Biden prometeu taxar ricos, afirmando ele, né? Não tô nem aí se ele não gosta de negros, porque ela diz, porque na internet comentários se tratar de uma rasteira na comunidade negra. Eu fico me perguntando se a gente ainda está sentindo reflexos nos Estados Unidos, é muito provável, né, destas formas novas de intervenção do mercado no mundo, né, através das redes sociais, porque tu vê negro rico dizendo, mas eu vou votar no Trump porque o cara tá me ajudando a ficar mais rico.
não tem um pouco a ver com isso também, porque quando a gente, né, a coisa das guerras híbridas, etc., mas isso também está lá dentro, tanto é que, né, o primeiro cara a se eleger com muita força nas redes sociais, teve muita força nas redes sociais, foi o Obama, mas depois veio o Trump e usou o mesmo instrumento de forma mais, vamos dizer, mais orquestrada, mais articulada, foi lá e ganhou as eleições, né, ganharam corações e mentes para ideologias que, buenas, tem um monte de americano acreditando que a Terra é plana, né? Se os caras acreditam nisso, por que não acreditariam que o Trump é o cara para salvar os Estados Unidos? Por outro lado, é exatamente o Trump que leva emprego, né, tirando aí a pandemia, mas o Trump resgata o emprego nos Estados Unidos, ou pelo menos pareceu resgatar o emprego nos Estados Unidos com essa coisa de se voltar para dentro. Qual é o efeito que isso tem, né, sobre a cabeça das pessoas, inclusive sobre a comunidade negra? Porque a coisa da identidade, ela, vamos dizer, ela é importante, mas a identidade, quando o cara está passando fome, a identidade não conta tanto assim, e quando o cara está com muita grana, parece que também não conta, né? Porque tu tem os Caio, essa semana ainda o Pelé comemorou 80 anos aqui, tu nunca fizeram uma festa, torto e direito, mas o Pelé nunca falou nenhuma palavra, né, a favor das lutas identitárias dos negros, né? Então, isso não pesa também lá nos Estados Unidos? Bom, antes do Vitor falar, eu queria pedir desculpas, porque, como eu disse para vocês, né, no início, eu caí aqui, a minha conexão caiu. Deu uma caída. Eu perdi um pedacinho da resposta do Vitor, e aí, para não ficar muito distante, antes da gente voltar, porque essa questão fica fogo mesmo, essa questão da identitária, eu disse que eu ia indicar um livro que tem a ver também com essa questão do empobrecimento. Esse livro fez muito sucesso nos Estados Unidos, chama Era Uma Vez um Sonho. Deixa eu ver aqui. Era Uma Vez um Sonho, né? Justamente para brincar com o America Dream, né? De J.D. Vance, a história de uma família de classe operária e da crise da sociedade americana. O livro é fantástico, ele consegue fazer uma espécie de etnografia, né, desse empobrecimento. Ele é recente, 2017, vale muito aqui. Vale muito, muito a leitura. A editora é a Leia. Tá certo. Então, a pergunta da Renata, o que eu achei da declaração do rapper, eu adorei a declaração dele. Achei a declaração dele ótima para jogar um pouquinho de água na fervura, nessa fervura identitária, né? Ao invés de a gente ficar se batendo muito, essa declaração dele, ela é pedagógica, né? Eu adorei. Imagina se todos os negros ricos, né, em uníssono, a classe média americana. O que a gente já teve, a classe média americana, os negros formaram uma classe média, né? Tem uma classe média, tem um mercado de consumo todo para ele, tem séries de TV, tem tudo, tem digamos assim, um mainstream para isso. E é justamente o que agora entra aqui no Brasil. Com um pouquinho de atraso, né? Mas ele entra aqui, né? E a gente está vendo, você não vê uma propaganda das universidades, inclusive que eu ensino, nenhuma no Brasil hoje, cujo rosto no marketing não seja uma mulher negra. Nenhuma. Todas. E é a mulher negra, periférica, lésbica. Eu acho, tem umas coisas assim muito interessantes nisso. Então, quando ele afirma isso, é ótimo. Dizer, olha, é ótimo, a gente quer participar dessa sociedade. Quer, como aquela cantora Isa, meu sonho era vir para a Globo, quer entrar, quer comprar as coisas, quer isso. Bom, mas você não está alterando coisa nenhuma, essa sociedade é injusta. Quantas pessoas vão realmente perceber? Ele vai dizer, não, mas eu sofri mais. Então, aí começa aquela competição, quem sofreu mais, se é o pobre branco, se é a mulher branca, as estatísticas mostram isso com clareza. Mas esse alinhavo, né, que Nancy Fraser também me ajudou a compreender melhor, esclarecer mais, né, da distribuição e reconhecimento desse par, né, quer dizer, se trata de distribuir
a riqueza da sociedade, ou não, deixar as coisas como são e dar aquelas pessoas, a mais pessoas, não do ponto de vista de classe, de raça, mas dar mais oportunidades às pessoas para poderem ter acesso a esses ganhos. Antes de voltar para o Vitor, essa questão identitária, que eu acho que esse rapaz prestou um serviço bom aí para deixar as pessoas pensando, ela pode gerar distorções como aquela do professor que foi impedido de, na verdade, pré-cancelado, né? De falar num evento com o pessoal da democracia, socialismo democrático, ABS, né? Porque eu estou esquecendo o nome dele, Vitor vai lembrar, porque Vitor lembra tudo. Porque ele queria insistir na questão de classe, muito mais na questão de classe, da luta de classes, do que propriamente só na questão racial. E ele foi cancelado, né? O evento foi cancelado o que a gente tem de mais avançado hoje na política americana, que é o socialismo democrático, não é? Pronto, foi isso. O meu raciocínio está mais errático do que de costume, porque além de tudo... A Renata está falando o nome do cara, Decotelli, tá? Não, mas o professor que ela está falando é o Adolf Reed. É esse aí. É o Adolf Reed, que é um professor americano. Marxista negro. Marxista americano negro. Mas eu estava ouvindo ele falar hoje num programa da Jacob. A Jacob não cancelou ele. Não, ainda tem essa discussão hoje na esquerda, né, nos Estados Unidos, né, e algumas pessoas acusam o Adolf Reed de ser o que eles chamam de class reductionist, que é um reducionista de classe, né? Quer dizer assim, a questão fundamental seria a questão de classe, e ele acredita, e se ele acredita, cara, mesmo, eu acho que é legítimo ele acreditar, que o problema... Eu ouço falar, mas não, o cara é negro e defende a luta de classe como se... Cara, tem a ver. Não, ele acha que o problema fundamental, a questão negra nos Estados Unidos é fundamentalmente uma questão de classe. E os negros estão numa situação pior pela uma herança histórica do processo de espólio, né, e empobrecimento que foi a escravidão, e pelo fato de de reproduzir essa situação de classe, né, ao longo das gerações. Então eu falo o seguinte, olha, os problemas dos negros hoje nos Estados Unidos são os problemas da classe trabalhadora. Isso é uma questão, essa é uma forma de ver. Eu, pessoalmente, não tenho essa forma de ver, certo? Mas eu acho que ela é parte do debate, né, em que ela diria o seguinte, fundamentalmente o problema negro é um problema de classe. Tá? Nós estamos lidando com dificuldade de acesso a recursos materiais, uma situação de opressão estrutural devido à sua posição na sociedade, né? O fato de que você não tem coisas. Né? Então, essa é a... Mas então, só um pouquinho, para eu entender o reducionismo de classe, esse conceito que você trouxe aí, então, dentro dessa abordagem, se você está sendo correto na interpretação do que ele coloca, então desaparece a questão racial, é isso? Ou ela, pelo menos, perde muito da sua importância, né? Na visão dele. Ele certamente não diria que a questão racial desaparece, mas o que ele certamente diria é que se nós queremos lidar com a questão racial, a coisa mais importante a fazer é produzir organizações multirraciais, organizações fortes da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora branca e a classe trabalhadora negra. Esse seria o desafio fundamental. Eu gosto, Vitor. Por que discorda? Eu também. Mas numa sociedade... Vitor, eu não só gosto, como eu acho que eu concordo. Mas eu tenho certeza que... Não, mas é porque eu diria assim, que tem elementos que são mais culturais da opressão negra, tá? Que tem a ver com a brutalidade da polícia, que são mais etnicamente identificados, e que não se resolveriam a partir da pura resolução das injustiças econômicas, né? Então eu acho que é fundamental para lidar com o racismo estrutural a questão de classe, porque acho que
o lugar do negro na sociedade americana tem a ver com o seu lugar de classe, o fato de que os negros são proletários, trabalhadores pobres, né, em uma boa parte dessa população, mas tem outros elementos da questão negra que não são redutíveis à posição econômica e que tem a ver com estruturas culturais e aí de reconhecimento, de identidade, de discriminação pela cor de pele e tal. E aí você tem que ter outros mecanismos que não são apenas os mecanismos econômicos. Concordo. Onde é que a gente estava mesmo? Não, o papo estava... Nós estávamos começando a debater um tema que, no mínimo, gera frição na esquerda, que é o tema identitário, né? Então... E que tem um peso, né? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos elegeu um presidente negro. Eu agora vamos por essa via. E esse presidente negro, embora tenha ganho um prêmio Nobel da Paz, também foi o cara que mais guerras regionais produziu no mundo. Ou não foi, Vitor? Não, eu acho que foi, né? E se você está perguntando a minha opinião, eu acho que a gestão Obama foi uma imensa decepção em vários aspectos. Né? Que ela não teve a altura da oportunidade histórica. O Obama ganhou a partir de um processo também de mobilização de base, digamos assim. Você teve um entusiasmo, as pessoas viam no Obama alguém que era visionário, que era diferente dos políticos tradicionais, que estava argumentando em favor de mudanças profundas, né? Change era o nome do que ele, né, o seu próprio slogan de campanha. E, no entanto, tanto no fronte doméstico quanto no fronte internacional, a gestão Obama deixa muito a desejar. Primeiro, ela não tem nenhum tipo de afastamento do neoliberalismo. A condução da sua política econômica foram dos neoliberais tradicionais do Partido Democrata, do Lawrence Summers, né, do Rahm Emanuel. A ala mais pró-negócios, pró-Wall Street do Partido Democrata estava à frente da gestão da política econômica do Obama, né? O tipo de a única reforma, digamos assim, que ele fez foi o Obamacare, que foi uma reforma muito limitada no seu escopo e na sua ambição, a reforma no sistema de saúde, que deixou muito a desejar. A política de expatriação da gestão Obama foi absolutamente vergonhosa. Ele deportou centenas de milhares de pessoas, né? Foi uma política policial contra as comunidades migrantes, né? A sua política externa foi guerreirista e levou à destruição de alguns países, como a Líbia, por exemplo, né? Que foi totalmente devastado. E na América do Sul apoiou os golpes parlamentares e judiciais, desde Honduras, passando por Paraguai, e até o golpe no Brasil, que foi articulado pela Hillary Clinton à frente da Secretaria de Estado, com aval do Obama, né? Então, assim, me parece que o legado que a gestão Obama deixa assim, no final das contas, produzir o terreno fértil para que um fenômeno totalmente, ao meu ponto de ver, desprezível, que é o fenômeno Trump, tenha aparecido, né? Não acho que o Obama esteve à altura das esperanças genuínas, massivas e emancipatórias que ele despertou na sociedade americana. Isso criou uma desilusão assim, muito poderosa, que de certa forma está na raiz da formação desses novos movimentos de massa socialistas, né, que foram tentar encontrar uma figura fora do Partido Democrata para se encarnar. Né, porque é interessante lembrar que o Sanders, que apoiou o Obama, inclusive, e foi apoiado pelo Obama para senador na época que ele estava. Ele é senador até hoje, né? Mas o Sanders, por exemplo, não é filiado ao Partido Democrata, ele não é registrado ao Partido Democrata, ele não faz parte da estrutura institucional do Partido Democrata, né? E, de certa forma, essa nova geração teve que encontrar uma figura fora do Partido Democrata, porque as esperanças de mudança dentro do Partido Democrata foram muito tolhidas pela experiência desilusionante que foi a gestão Obama. Né? Então, se com certeza a eleição do Obama é uma vitória, eu diria, para a humanidade, é uma vitória civilizacional,
né? Ela representa, do ponto de vista simbólico, algo muito verdadeiro. Não é verdade que a gestão Obama tenha sido uma vitória da humanidade, uma vitória civilizacional. Ela é, na melhor das hipóteses, uma oportunidade perdida. Tá oportunidade perdida nisso, porque no meu eu nesse humilde, eu sou um blogueiro muito humilde aqui do Rio Grande do Sul, tá? Mas, cara, o Obama, ele destruiu lideranças que continham, inclusive, que serviam para conter as forças, vamos dizer, mais retrógradas lá do islamismo e tal. O cara se jogou a matar lideranças e tal. Isso ajudou a decompor um pouco as relações internacionais também, né? Quando eu ouço o Biden falar, o Biden, ele fala, a fala dele não é muito diferente, inclusive está mais à direita ainda do Obama, porque, vamos dizer assim, o Obama, tá à direita do Obama. Se o Obama ia lá e negociava e espionava inclusive o governo brasileiro e tal, e fazia guerra por comunicação, etc., né? Me parece que o Biden eleito vai voltar a baixar o sarrafo, até porque isso é uma alternativa de geração de emprego, os americanos terem lá sempre o rumo da guerra, ou não. Olha, o Biden foi escolhido para ser vice do Obama porque ele era uma figura conservadora no Partido Democrata, né? Justamente para fazer o contraponto. Você tem um jovem progressista, avançado, cosmopolita, que seria o Obama, e você equilibraria isso com uma figura mais tradicional, um homem branco, moderado, né? Muito moderado. Ele está hoje, o Biden está à direita do centro do Partido Democrata, que é um partido de direita, ao meu ver, certo? Ele no espectro político ele ocupa a posição relativa da centro-esquerda, mas o conteúdo programático do Partido Democrata é de direita, né? E o Biden, na verdade, era um velho amigo daqueles Dixiecrats, né? Dos parlamentares segregacionistas. Ele está há décadas no parlamento, né? E ele foi a favor da segregação, era contra assim, os ônibus, as iniciativas de ônibus. Jesus! Pois é. Ele melhorou um pouco com o clima, porque hoje digamos assim, o centro de gravidade do Partido Democrata foi mais à esquerda, né? E o Biden teve que acompanhar um pouco. Mas ele é, no fundamental, uma figura conservadora e, sobretudo, uma figura oportunista, que se adequa, digamos assim, aos interesses em voga no momento, né? E o que ele tem falado para os seus financiadores ricos várias vezes é que nada essencialmente vai mudar, ao contrário daquele slogan do Obama, que era mudança, na qual você pode acreditar, o slogan do Biden, nada essencialmente vai mudar. Então, é tipo assim, Meu Deus! E ele tem dito isso publicamente, né? Tem dito que é contra o Green New Deal, tem dito que é contra o Medicare for All, né? Que é o programa de saúde defendido pela ala mais à esquerda, né? E no final das contas, o programa deles é o que se cristalizou com isso que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, né? Ou seja, o neoliberalismo está aqui, isso não vai ser mudado, essas são as coordenadas fixas do jogo, certo? Você se adapta a eles. Dentro desse neoliberalismo, o que você pode fazer? Fazer com que ele fique um pouco mais meritocrático, né? A gente quer que a elite seja um pouco mais diversa. Em vez da elite ser só homem branco, tem umas mulheres na elite, tenha, né, pessoas de outras origens raciais. Né? Mas é isso, é uma diversidade meritocrática. Fazer com que quem tenha capacidade possa estar no topo também. É como aquele gabinete do Trudeau, que também enganou muita gente, o canadense, né? Quando a gente vê aquela célebre pergunta, logo quando ele é eleito. Ele está com um gabinete bem multicor, com gay, com um monte de gente, e a moça pergunta por que isso, né? Porque essa diversidade, ele diz porque é 2000 e... A resposta é bem simples. Aí diz o ano, que eu não estou lembrada mais do ano. Né? E pronto, que é justamente isso. Mas, assim, queria pegar essa questão aí. Não, mas aí nisso tem esses elementos mais performáticos, né? Por exemplo, naquela coisa quando teve aquele assassinato,
né, e as manifestações, né, então a Nancy Pelosi vai lá e se ajoelha e tal, né, mas enfim, o Partido Democrata que contribuiu para a militarização das polícias, que fez as novas leis que aumentou, produziu encarceramento em massa, quer dizer, eles contribuíram para todas as tendências estruturais que geram sofrimento em massa na classe trabalhadora, nas populações marginalizadas, mas mantém uma retórica de tolerância e diversidade para fazer o contraponto, a contraposição ao discurso hiperreacionário do Partido Republicano, defendido pelo Trump, por exemplo. Bom, eu queria só que a gente tenha assim, uma premência aqui do tempo. Eu não queria deixar, evidentemente, de... se eu estivesse assistindo essa live, eu estava muito doida para ver o que eu vou perguntar, né? Quando você coloca a dinâmica política estadunidense nesses termos, a impressão que dá tanto faz, né? Ganhar um como ganhar outro para nós. Então, agora, pronto. Não, a questão é justamente que não. Ainda assim, para os efeitos deletérios, né, do trumpismo, e o modelo do trumpismo aqui atende pelo fenômeno do bolsonarismo, as classes proprietárias aqui, elas têm uma sede de destruição do mínimo que se construiu em torno de Estado e direitos. E, portanto, o America First do Trump parece ter um conteúdo de verdade que o Brasil, acima de tudo, né, do fenômeno populista nosso, local, não tem. Né? Ele não tem nenhum conteúdo de verdade, absoluto nenhum, a gente não vê, quer dizer, agora a gente viu um movimento, né, uma coisa assim, nessa história da busca do centrão e tal, mas não tem. Né? E tem até uma pergunta aqui, como é que o Trump pode gozar ainda disso, com os efeitos da pandemia nos Estados Unidos são terríveis? E o nosso caso, a pergunta é a mesma. Né? Só que é indiferente para nós, hoje, a eleição, o resultado dessa eleição, quer dizer, tanto faz se Trump ou Biden vencerem, a mim me parece que não. Não, eu não acho que seja. Eu não acho que seja também diferente para os Estados Unidos, né? Embora eu acho que é muito provável, assim, falando do ponto de vista pessoal, se eu fosse um cidadão americano e morasse em algum dos estados consolidados, eu talvez não fosse votar no Biden também, certo? Votaria num terceiro partido. Se eu tivesse ou num estado solidamente democrata ou num estado solidamente republicano. Vitor, depois tu fala mais um pouco sobre esses outros partidos. Tá. Eu não acho que esses outros partidos tenham muito futuro também, certo? A política americana mostra que é difícil produzir algo como um terceiro partido e as opções que existem agora não me parecem ser muito promissoras, realmente, né? Mas, assim, eu tenho um incômodo tão forte com o Partido Democrata tal como ele existe hoje, que é possível que em um estado em que o meu voto não contasse, ou eu não fosse votar mesmo, ou votasse num terceiro partido. Mas se eu morasse em um desses swing states, acho que eu votaria no Biden, sim, que eu considero ser a menor opção, embora eu acho que já essa eleição é trágica nas suas opções. Uhum. Elas apontam justamente um estado decrépito de um império em declínio. Inclusive, parece... Nós poderíamos estar falando, Vitor, nós poderíamos estar falando, tipo, para não votar no Bolsonaro, eu votaria no Aécio Neves, por exemplo? Não sei, é difícil fazer, embora me pareça assim, que o PSDB se entende como a versão do Partido Democrata no Brasil, né? E é interessante a gente ver como, assim, como de certa forma, a Globo, a Folha de São Paulo, né, elas se espelham na mídia liberal pró-democrata nos Estados Unidos, como a SNBC e o New York Times, né? Então, você tem uma mídia mainstream, digamos assim, eu diria até que a mídia, a maior parte da mídia mainstream nos Estados Unidos é pró-democrata, e a maior parte do
da elite midiática, das grandes celebridades, Hollywood, por exemplo, são liberais progressistas, são pró-democratas, e os republicanos se ressentem disso. Eles acham que eles são excluídos culturalmente, que eles não têm espaço cultural, que as elites culturais são contra eles e tal, né? E eu diria, então, que essas coisas no Brasil, como o PSDB, a Folha, né, e a Globo, se espelham, digamos assim, na mídia mainstream do liberalismo democrata nos Estados Unidos, né? Mas eu não acho que é a mesma coisa, em especial porque, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, a presença do Trump na presidência tem empoderado e inflamado setores da extrema-direita muito violentos. Uhum. Então você tem um fenômeno crescente de milícias armadas que falam de uma Segunda Guerra Civil. Aliás, esse é um dos temas da Eu ia falar sobre isso. nas redes sociais, certo? Então, essas milícias dizem hoje que é inevitável uma futura guerra civil nos Estados Unidos. Você tem uma polarização, né, muito, muito profunda, uma América dividida, né? E eles sonham, eles fantasiam com uma guerra civil, certo? E se preparam para elas. Né? Atiram e tal, fazem treinamento militar para elas. Né? Eu acho que não é um cenário impossível você ter um recrudescimento da violência política nos Estados Unidos nos próximos anos, independente do resultado das eleições, como você teve nos Estados Unidos no final da década de 60, sobretudo no começo da década de 70. Né? Então, você teve enfrentamentos armados de grupos políticos de extremos diferentes do espectro ideológico nos Estados Unidos, como você teve na década de 70 na Itália também, os anos de chumbo e tal. Esse tipo de cenário eu não descarto que seja uma possibilidade para os Estados Unidos nos próximos anos, né? Mas, enfim, então eu acho que tem esse elemento, milícias ou grupos de extrema-direita violentos atuando nos Estados Unidos, sentindo o aval do Trump, porque o Trump nunca condenou publicamente esses grupos, mesmo quando instado a condenar, mesmo quando a atuação deles resultou em mortes, o que já aconteceu pelo menos 2 vezes, mortes de militantes, né, um ativista, uma militante socialista faleceu naqueles confrontos de Charlottesville, né, que era o Unite the Right, né? unir a direita, eles iam fazer uma grande manifestação lá contra a derrubada das estátuas, né? Que ia nazi, KKK, né? Alt-right, todo lixo, a escória, e os antifas foram lá fazer o enfrentamento, e nesse enfrentamento morreu uma companheira nossa socialista. Né? E recentemente também nos protestos Black Lives Matter também teve o caso de um garoto de uma dessas milícias armadas que matou manifestante. Né? Então esse tipo de coisa, a própria existência do Trump na presidência alimenta, favorece. É assim como alimenta também a extrema-direita fora dos Estados Unidos, que se sente empoderada e que sente que tem uma via para o poder, que tem um caminho que eles podem chegar ao poder, que de fato foi o caminho que o Bolsonaro chegou aqui, né, mimetizando a estratégia trumpiana. Então eu acho que uma derrota do Trump enfraquece a extrema-direita, a direita populista de maneira geral, e para nós é especialmente bom porque enfraquece o Bolsonaro. É o principal aliado internacional do Bolsonaro. Você tem outros menores, né, como a Hungria do Orbán, por exemplo, ou até mais, não menores, mas mais distantes, né, como a Índia, né, que tem uma certa articulação e relação com o bolsonarismo, mas, de fato, o principal aliado internacional do Bolsonaro é os Estados Unidos do Trump, né, e não sei se vocês lembram, quando o Trump ganhou, saiu uma espécie de meme, assim, que eram vários vídeos fazendo American First, aí um país second, né? Aí vários países fizeram um clipezinho, um videozinho, os Estados Unidos primeiro, mas nós segundos, né? E de fato a administração do Bolsonaro é a encarnação disso, né? American First, Brasil second, Brasil segundo. Então, evidentemente, é um baque para o bolsonarismo aqui, e é um baque bem-vindo, que eu acho que nós deveríamos... Agora, enfim, também não acho que a eficácia política da nossa discussão aqui tem algum impacto, né? Então, acho que,
como eu não acredito que torcer tenha nenhum efeito prático, eu também não estou torcendo, nem rezando, né? Mas, assim, eu acho melhor. Se me perguntarem quem é melhor para a esquerda no Brasil, se vencer, eu acho que é o Biden. Mas não porque o Biden é ruim. Na verdade, o Biden é uma figura deplorável, eu diria. É uma figura decrépita, né, que não tem nenhuma visão de futuro, que representa um centrismo liberal absolutamente desconectado com a realidade, que não está disposto a enfrentar nenhum dos grandes problemas e tendências estruturais que produziram o trumpismo e o bolsonarismo e esses outros fenômenos no mundo, que quer apenas tentar voltar para algo que eu acho que a essa altura é impossível, que é uma normalidade neoliberal. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa tentativa do Biden, vamos retomar uma normalidade neoliberal? Isso é possível? Nas condições que nós estamos, no nível de polarização e de enfrentamentos que nós estamos, no agravamento da crise econômica e da crise ecológica que nós temos que lidar, né? Um retorno a uma normalidade centrista dos anos dourados do neoliberalismo, pré-crise financeira, dá para fazer isso? É possível ser nostálgico com relação a esse tempo? O Biden é uma aposta nisso, né? Que se nós esfriarmos a cabeça, né, e a elite política se sentar para conversar, nós vamos nos entender também, porque nós somos todos de elite, por que nós não poderemos nos entender, né? Isso é isso que o Biden está colocando. Quão viável é esse caminho? Eu sou muito cético, acho que não produz um futuro viável, né? Mas talvez fosse a forma mais fácil de se livrar do Trump. E esse que foi uma parte do cálculo dos eleitores democratas fizeram, né? Bom, se nós queremos nos livrar do Trump agora, o que é mais fácil? Conciliar com as classes proprietárias ou enfrentar as classes proprietárias? Eu acho que isso é apenas adiar as coisas, porque se você quer se livrar não do trumpismo, mas das estruturas e processos profundos e estruturais que geraram o trumpismo, você vai ter que, eventualmente, entrar em confronto com os interesses das classes proprietárias, né? Se isso vai acontecer nos Estados Unidos, a ver. Meio improvável, né, Vitor, quando tu não tem uma classe trabalhadora organizada, tu mesmo disseste, né, as forças trabalhadoras nunca conseguiram sequer organizar um partido forte, a não ser lá no começo do século XX, lá que tinha o Socialist Workers Party, que era um arremedo de um partido de classe. Não existe isso, e não existe nenhuma outra forma de organização também da classe trabalhadora que possa levar a essa mudança, ainda mais nesse período agora que nós estamos vivendo, uma revolução tecnológica, a classe trabalhadora mudou profundamente, lá nem a velha classe não se organizou e a nova nem sabe que é classe. Então, nos Estados Unidos vai ser difícil sair. Mas eu diria que a diferença é que hoje a maior parte da juventude, das pessoas abaixo de 35 anos, se identificam mais com o socialismo do que com o capitalismo. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, né? Então, mesmo no auge, digamos assim, do trabalho organizado, as ideias socialistas tiveram muita dificuldade de penetrar e estabelecer uma fidelidade massiva nos Estados Unidos. Você tem uma geração em que isso está colocado. Também o que vai acontecer nos próximos anos com essa geração, se ela vai estar à altura das tarefas organizacionais e estratégicas que o tempo histórico, né, jogou em cima delas, né? Pode ser que não. A Sandra Helena é sempre muito desconfiada das novas gerações. Eu já ia te perguntar, é o wishful thinking? Isso ou é de fato? ou é de fato eu creio que não, porque eu li uma matéria recentemente do Economista, eu acho que até enviei para Vitor, um economista dizendo que era preciso salvar a juventude dessas ideias socialistas, né? Que estão colocando a geração Z e millennial contra os boomers, né? E é incrível o que o cara propunha, porque ele dizia que para resolver isso era destruir os direitos dos boomers, né? Que os boomers estavam muito bem sentados nas suas aposentadorias e tal, que são sobretudo os trabalhadores intelectuais, né? E então que essa velharia, assim, bem fornida pelo Estado de Bem-Estar Social, né? É que de algum modo comprometia o sonho dos meninos, dos jovens, e os meninos estavam virando socialistas
por causa desse Estado pesado. Uma loucura, o argumento do cara, uma loucura. Né? Mas eu diria o seguinte, que uma parte hoje da luta de classes nos Estados Unidos passa por uma questão etária, porque os boomers, eles se beneficiaram ao longo da vida, né, com uma estrutura de bem-estar social que ainda existia, por exemplo, né, foram para a faculdade sem ter que se endividar para a vida inteira, como os millennials precisam fazer hoje, né, tiveram como comprar casa, né, enfim. Mas, no entanto, o que eles se beneficiaram mesmo foi com o aumento do preço das casas e das ações que se deu no período neoliberal. Eles se beneficiaram pelo processo de financiarização, né? E ganharam com o processo de acúmulo de riqueza financeira. Né? E votam hoje para continuar com esse acúmulo, enquanto a geração anterior está endividada para entrar na universidade, né, precisa se endividar muito, não tem trabalho, de certa forma, aquele trabalho mais a longo prazo, né, uma profissão garantida, né, muito precarizado. Então é uma classe trabalhadora, ao meu ver, porque eles continuam tendo que trabalhar para viver, né? Isso, para mim, é o que define classe trabalhadora, não o fato de se estar numa fábrica ou não. Claro que aí tem uma questão de que parece ser mais difícil organizar essa classe trabalhadora, que é mais dispersa, que o capitalismo não faz mais esse pré-trabalho para nós, de botar um bocado de trabalhador no mesmo lugar, sob as mesmas condições, né? Que talvez tornasse mais fácil eles se comunicarem, fazer um sindicato, e a partir do sindicato construir um partido e tal. Isso é mais difícil, mas enfim, tem uma insatisfação profunda, né, que aparenta muito, que se expressa nessa estrutura etária, né, geracional, e a discussão de socialismo nos Estados Unidos está grande, inclusive a discussão em torno do marxismo e das vertentes do marxismo está viva hoje como nunca esteve viva em nenhum outro momento, né? Em alguns momentos da década de 60, começo da década de 70, você tinha uma certa franjas revolucionárias na juventude americana, né? Mas elas sempre foram minoritárias, elas foram até mais vistosas em um determinado momento, mas foram minoritárias. Agora você parece que tem uma maioria socialista na nova geração, né? O que é esse socialismo que eles estão falando nos Estados Unidos? Como é que ele vai se organizar? Em que medida ele vai se tornar uma força política real, que hoje ele não é? Né? Eu acho que essas são as cenas dos próximos capítulos. Eles vão conseguir se organizar, vão conseguir produzir organizações de massa, eles vão conseguir transformar essa insatisfação difusa num programa alternativo que ponha fim efetivamente à época neoliberal? Né? Ok, satisfeita. Eu acho que a gente já está também no tempo. Estamos fechando aqui o tempo, povo. Olha só, deixa eu ver aqui. Dá para encaminhar para o encerramento? Está falando a Célia Vieira aqui, então vamos encaminhando para o encerramento, sim, né, Sandra e Vitor? Eu falei, então eu vou dizer no início que a gente ia aprender, né? Muito. Essa dobradinha que eu tenho com o Vitor já há algum tempo, eu estava tentando dizer, eu nem consegui, né? Que me mantive calada mais do que habitualmente por conta de uma profunda dor de dente que eu estou sentindo. Por isso que há muito tempo que eu estou aqui segurando o queixo. Né? Isso também me tornou ainda mais errática do que habitualmente, mas muito bom participar com vocês. Conhecer o Luiz Miller, né? Gostei bastante. Essa terrinha, já morei aí. Meu blog, Luiz Miller Blog. Certo, e eu já morei aí na terra de vocês. Mesmo? Morei em Porto Alegre e em Caxias também. E ver o Vitor, que a gente só está se encontrando agora em live, né, Vitor? Muito bom, vamos aguardar, né? Torcer não dá para torcer mesmo, nem que a gente quisesse torcer, a gente não tem muita razão para torcer, mas vamos aguardar os acontecimentos, né? Eu queria só fazer meus comentários finais. Vitor, antes de tu falar, eu só queria dizer o seguinte aqui, ó, não posso deixar de mencionar aqui. A Célia está lembrando que nós agora temos a Rede Liberdade, tem também um canal no YouTube. Então a turma que está nos assistindo aqui no Facebook, que eu vi que só tem Facebook aí por enquanto, só vi um comentário vindo do YouTube, vai lá, se inscreve,
no canal do YouTube também. A partir da próxima live também dá para assistir via canal do YouTube, tá bem? Vamos lá, se inscreve lá, povo. Precisamos de audiência, mas mais do que audiência, precisamos desses parceiros aí participando, perguntando, debatendo e tal. Claro que agora tem muita gente. Tivemos menos gente hoje, um pouco menos gente, Vitor, mas é porque também a turma está envolvida na eleição daqui, claro, né? Então faltam só 15 dias, povo. Vitor, contigo aí. Não, a gente acabou falando até menos das eleições americanas, provavelmente o dia que vai acontecer, né, na terça-feira. Agora falamos mais da história dos Estados Unidos e das grandes tendências macro-históricas, mas acho que se viu. O que eu queria terminar nos meus comentários finais dizendo o seguinte, que tem um elemento de indeterminação no ar ainda, né? Hoje as pesquisas apontam para uma vitória do Biden, embora as pesquisas apontassem para uma vitória da Hillary nas últimas eleições, e ela perdeu. Mas a vantagem do Biden hoje é maior, e as pesquisas se corrigiram um pouco dos seus erros que elas cometeram no ciclo anterior. Pode ser que elas tenham cometido outros erros, e até pode ser que elas estejam subestimando a vantagem do Biden, que o Biden ganha de lavada. É uma possibilidade o Biden ganhar de lavada, né? Uma outra possibilidade menor é o Trump ganhar apertado. Mas a terceira possibilidade, que essa eu acho talvez a mais interessante, não no sentido de boa, mas interessante no sentido de trazer novidades, né, imprevisíveis, é uma possibilidade de uma crise constitucional, que acho que está também no horizonte dos Estados Unidos, que é se as pesquisas estão erradas, não o suficiente para o Trump ganhar, mas o suficiente para o Trump questionar a validade das eleições ou a validade dos resultados, né? E colocar a situação num campo de indeterminação que a gente não vai ficar sabendo quem ganhou, quem perdeu mesmo nos próximos dias, né? Então, eu não diria que essa é a hipótese mais provável hoje. Eu diria que a hipótese mais provável é uma vitória do Biden e uma transferência de poder para o Biden, mas existe uma chance nada desprezível de que o resultado seja apertado, disputado, judicializado e que o Trump resista à transferência de poder. Se ele encontrar alguma brecha em que é possível resistir, ele vai resistir, e deu sinais de que faria isso. Não reconheceria, gritaria fraude, né? Enfim, não faria uma transição pacífica. Claro que isso jogaria os Estados Unidos numa crise constitucional e política numa magnitude que não é vista há décadas, né? Desde a Guerra Civil no final do o que não seria nada ruim, né, Vitor? Talvez aceleraria essa ruína do Império e liberaria o resto do mundo para fazer as suas coisas sem apurrinhamento americano, né? Então pode ser. Eu acho que, de certa forma, de uma forma ou de outra, a atenção dos Estados Unidos vai estar sugada para questões internas. Eles vão ter que administrar o declínio imperial, né? Seja administrar de maneira nostálgica, bufônica, como o populismo reacionário do Trump, seja tentar administrar de maneira tecnocrática, centrista, moderada, que é o que propõe o Biden, né? As duas são propostas de como lidar com esse declínio imperial, num sentido de manter a ordem imperial, né? Legal. Povo, mais um sábado aí de bom debate. Eu vi alguém escrevendo, Alexandrina Mota, obrigada, Vitor e Sandra. Sara Zou escrevendo aqui, salvem essa live em coleção, vamos retransmitir para os amigos em salas de vídeo. Tem bastante conteúdo aí. A Rede Liberdade produzindo conteúdo todos os sábados às 4 da tarde. Sandra e Vitor, repito aqui o que a Célia também está dizendo ali, muito obrigado por esta tarde. Aprendi mais um monte de coisas sobre os Estados Unidos, sobre a classe trabalhadora que não se organiza nos Estados Unidos, e, cara, muita coisa mesmo que eu nem sabia, nem imaginava. Então, muito obrigado mesmo a vocês dois, e a gente convida aí quem está nos assistindo, né, sábado que vem, tem mais, Renata Abdala, muito obrigado, muito bom, parabéns.
é a Rede Liberdade aqui, e sábado que vem tem mais. Valeu aí então, gente. Sandra Helena, muito obrigado. Vitor Marques, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Gratíssima. Tchau. Fechando. Vamos esperar a série fechar aqui.